Olá, esta é a primeira aula do terceiro bimestre de História para o Ensino Fundamental. Então, se você é do nono ano do Ensino Fundamental, está no lugar certo. Esta aula, nós vamos continuar na sala de aula com os meus alunos, mas se por um acaso você está vendo essa aula por alguma mídia, você coloca aí suas perguntas, que a problematização que nós vamos fazer com eles sobre esse tema na sala de aula, nós podemos também interagir com você. Nós teremos 3 aulas sobre a Guerra Fria. Hoje é apenas a primeira. Na segunda aula, nós vamos falar só sobre os confrontos militares. E na terceira aula, nós vamos falar sobre as guerras espaciais. Então, faz as anotações aí, e você que é meu aluno e que nós vamos problematizar tudo isso na sala de aula, já sabe, anota tudo e faz perguntas. Porque com perguntas eu funciono melhor. Eu tenho uma noção de quanto você, que é meu aluno, conhece sobre o assunto, mas eu preciso retomar esse conteúdo. Eu vou fazer 2 perguntas e eu gostaria que vocês utilizassem as duplas catalisadoras para responderem essas perguntas. Se você ainda não sabe o que é uma dupla catalisadora, vamos lá. Dupla catalisadora é uma metodologia que eu estabeleci onde os alunos fazem dupla e pode alternar na aula seguinte. A intenção é que você faça dupla com cada um dos seus colegas até o final do bimestre. As 2 perguntas estão aí. Leiam com atenção, vejam a observação e registre tudo no seu caderno. Ou melhor, cada um registra no seu caderno. Agora observe com atenção essa imagem. Lembre-se que a legenda faz parte da leitura da imagem. Esta charge foi desenhada em 1962, em plena Guerra Fria. Para você entendê-la melhor, vou fazer algumas perguntas. A legenda já está dizendo que são 2 presidentes. Quais países eles representam? Observe atentamente o que eles estão fazendo nessa charge. Por exemplo, observe onde eles estão sentados, observe o que eles estão fazendo sobre a mesa. Dá para ver o dedo de um deles apontando para alguma coisa? As charges são feitas para ironizar uma situação ou para chamar a atenção para alguma coisa muito importante que está acontecendo. Lembre-se que a Guerra Fria foi um período de tensões políticas e militares que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial. As 2 potências que protagonizaram esse período foram os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o que hoje nós chamamos de Rússia. O conflito entre essas 2 potências foi indireto. Ou seja, elas não guerrearam entre si. Não guerrearam porque sabiam que iam autodestruir-se. Por isso que, ao invés de guerrearem entre si, essas 2 nações provocavam guerras no mundo. Essas guerras que elas provocavam não eram apenas guerras com armas. Eram também guerras de influência, guerras de ideologias. Nós vamos trabalhar a ideia de ideologia, mas para ficar mais claro agora, ideologia é uma ideia. Por exemplo, os americanos tinham uma ideia capitalista, os russos tinham uma ideia socialista. E ambos queriam vender suas ideias para o mundo inteiro. Será que esses comentários ajudaram você a interpretar melhor essa charge? Espero que sim. Observe que o que eles estão fazendo sobre a mesa é uma coisa simples. O mesmo não podemos dizer sobre o que eles estão assentados. E aquele dedo de um dos presidentes apontando para uma tecla que pode explodir a bomba sobre a qual o outro presidente está sentado? Tudo isso sugere o quê? Não precisa responder agora. Eu só estou lhe ajudando a entender a charge para que você possa responder as perguntas. Agora observe atentamente este mapa. Apenas para lembrar, a legenda faz parte da leitura do mapa. Esse é o mapa da Cortina de Ferro. Ele apresenta a divisão da Europa durante a Guerra Fria. A Cortina de Ferro, de acordo com a legenda, é aquele pontilhado que está na divisão entre a parte azul e a parte vermelha do mapa. O termo cortina de ferro foi uma expressão usada durante a Guerra Fria para fazer referência a essa barreira ideológica que existia no continente europeu entre as nações da Europa Ocidental e da Europa Oriental. Portanto, não é difícil perceber que a cortina de ferro era formada por nações socialistas que estavam sob a influência do governo da União Soviética.
As questões ideológicas da Guerra Fria influenciaram aspectos econômicos, políticos e sociais dos países dos dois lados, tanto os capitalistas como os socialistas. Vamos agora para mais uma atividade para as duplas catalisadoras. Observem com atenção essas duas imagens. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética mantinham organizações especializadas em espionagens. Um desses símbolos representa os Estados Unidos da América e o outro representa a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como você pode perceber, até no modo de espionar, eles competiam. Na verdade, o que eles competiam mesmo era por influência e poder global. E foi por causa dessa influência que uma série de conflitos indiretos começaram a ocorrer no mundo. Agora, antes de passar a atividade que eu já fiz referência, vamos analisar mais uma. Observe com atenção. A legenda já diz que a charge fala sobre a doutrina Truman. Truman foi o presidente dos Estados Unidos durante os anos de 1945 a 1953. Foi no seu governo, mais especificamente no ano de 1947, que ele criou a doutrina Truman. Nesse plano de governo, ele assumia o dever de conter a ameaça socialista. Ameaça ao capitalismo, é claro. Foi no seu governo que ele também criou o Plano Marshall. O objetivo deste plano era financiar a recuperação de todos os países aliados do bloco capitalista. Lembra daquele mapa que tinha um bloco capitalista e o bloco socialista? Depois da Segunda Guerra Mundial, os países europeus ficaram enfraquecidos, logo vítima fácil da influência socialista. E esse Plano Marshall foi criado com esse objetivo, conter essa influência socialista nesses países que estavam enfraquecidos. Por isso, os Estados Unidos emprestaram dinheiro a esses países da Europa que estavam enfraquecidos depois da Segunda Guerra Mundial. E emprestou dinheiro a um juro bem pequeno. Deu para entender melhor o significado dessa charge ou a proposta dessa charge? Na sala de aula eu vou pedir para você comentar essa charge para mim. Agora vamos observar mais uma guerra motivada pela intervenção estadunidense e soviética. Essa foto foi registrada após um ataque com uma bomba napalm pelo exército ou tropas americanas. Essa foi apenas mais uma das muitas guerras que foram promovidas pela articulação dos Estados Unidos e da União Soviética. Coreia, Angola, Afeganistão e muitas outras nações também sofreram com este mesmo mal. A América Latina também foi vítima dessa influência, pois foi nessa época da Guerra Fria que os Estados Unidos apoiaram a instalação de ditaduras militares nessas duas perguntas. Você deve escrevê-las no caderno e respondê-las com a sua dupla catalisadora. Agora vamos analisar essas duas propagandas do período da Guerra Fria. Uma dessas propagandas era capitalista e a outra socialista. Percebem como eles eram capazes de usar símbolos da paz para transmitir uma coisa que não tinha nada a ver com a paz? Era como se eles fizessem bonito aquilo que era feio. Num olhar rápido, nós vamos perceber que os dois cartazes estão promovendo o símbolo da paz. Mas será que é somente isso? Não. Não é somente isso. Se não é somente isso, o que é então? Eu aguardo a sua resposta na sala de aula. Mas se você está acompanhando essa aula por alguma mídia social, deixa aí o teu comentário que depois eu interajo com você. Tchau e até a próxima aula, quando nós vamos continuar com a Guerra Fria parte 2.